Olá, galera do primeiro ano, tudo bem? Espero que estejam. Nós vamos dar início à nossa videoaula sobre literatura no nosso capítulo 1, aí no nosso livro, capítulo 1, na página 150, que fala sobre a linguagem do classicismo renascentista. Tá? A gente observa aqui no nosso material a arte da literatura renascentista, a Europa do século XV e XVI. A gente vê aí na nossa tela a obra, né, Atenas apresentando armas e a Enéas. Ela é de Nicolas Pauzin. A gente sabe que a história da cultura renascentista ela nos ilustra com clareza todo o processo de construção cultural do homem e da sociedade contemporânea. Nele se manifestam os germes do individualismo, do racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos e representativos do nosso tempo. Ela consagra a vitória da razão abstrata, que é a instância suprema de toda a cultura moderna, versada no rigor das matemáticas que passarão a reger os sistemas de controle do tempo, do espaço e do trabalho e do domínio da natureza. A gente sabe que o período compreendido entre os séculos XV e XVI abrange um conjunto notável de realizações nos campos artístico e científico. E esse período, em geral, identificado como uma época de súbito reviver do interesse pela cultura da Grécia e da Roma antiga, dá-se o nome de Renascimento. Tá? Para a gente fazer uma introduçãozinha melhor do que nós vamos estudar nesta aula. Olha aí. O que é, O que é o classicismo? É o nome dado ao estilo literário que surgiu na época do Renascimento, na Europa, nos séculos nos séculos XV a XVI. As produções literárias que registraram fatos reais são chamadas de literatura de informação, porque basicamente apresentavam apenas informações, como a gente vai ver lá na literatura jesuítica, na época do descobrimento do Brasil, na literatura quinhentista. Vamos aqui. Foi um período de grandes transformações culturais, políticas e econômicas. Momento em que a arte expressava novos conceitos na visão de mundo. Olha aí. O contexto histórico e cultural. A crise da igreja, era a época da reforma protestante, liderada por Martinho Lutero, e a ciência passou a questionar os dogmas da igreja. Também do humanismo, a religião não deixou de ser importante, mas o homem passou a se preocupar com si próprio, valorizando a vida aqui na Terra. E o antropocentrismo, que é o homem que passava a ser evidenciado, e não mais Deus. Olha aí. Ainda, expansão marítima. Com as grandes navegações, o homem foi além dos limites da sua terra. E, consequentemente, o mercantilismo, crescimento do comércio e das cidades. A invenção da imprensa, que contribuiu muito para a divulgação das obras de vários autores gregos e latinos, no caso aí da cultura clássica. As principais características do classicismo renascentista. Resgate dos elementos artísticos da cultura greco-romana, retomada da mitologia, a gente vai ver isso nas imagens, nos textos. O idealismo, busca pela perfeição estética e pelo amor platônico e elevado. O universalismo, os assuntos pessoais ficaram de lado, e as preocupações universais passaram a ser privilegiadas. O predomínio da razão, que a expressão dos sentimentos era controlada pela razão, e a busca pela perfeição das formas, a métrica, a rima, correção gramatical,
Tudo isso passava a ser motivo de atenção, né, e preocupação. Nós temos aí, olha, associando algumas obras de grandes pintores às características da literatura clássica. É a obra O Parnaso, de 1497, de Andrea Mantegna. A gente pode observar, se vocês tiverem a oportunidade, na página 150 do nosso livro, também, né, tem uma imagem aí, né, A Festa dos Deuses, né, de Giovanni Bellini, que tem as mesmas características, né, da imagem que nós estamos mostrando aí para vocês. Olha aí. A obra Homem Vitruviano, 1492, de Leonardo da Vinci. Olha aí, fazendo um comentário. O classicismo se associa a esta pintura pelas características, no caso aí, antropocentrismo, o homem no centro do universo, perfeição das formas. Você observa aí que todas as medidas são proporcionais. E o idealismo, que é a busca pela perfeição estética. Aí eles aí querendo dividir, né, a forma do homem, aí mostrando todas as dimensões do corpo humano e como elas são medidas de formas proporcionais. Olha aí outra obra, A Criação de Adão, 1511, Michelangelo. O aspecto do classicismo que pode ser visto aqui, né, é a pintura, né, nessa pintura é o humanismo. O homem passou a acreditar em si mesmo para as mudanças, valorizando sua vida terrena, o que sugere a questão: Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Isso aqui nós não vamos entrar no aspecto religioso, tá? Vamos fazer a abordagem apenas da imagem, porque para os artistas da época criou-se aquele conflito entre homem e Deus. Mas não é o caso aqui da gente ficar discutindo isso. Olha aí. A outra obra, O Nascimento de Vênus, que aí na página 148 do nosso livro tem, né, essa mesma imagem, tem uma atividade, né, para vocês fazerem. E aqui a gente observa que a associação que se faz ao classicismo é através dos aspectos da mitologia e paganismo, que é a crença em deuses, né, que não são aceitos pela igreja, e o idealismo do belo, do bem, da verdade e do amor, e a busca pela perfeição estética. Que se a gente for, quando vocês forem observar, né, a imagem aí, a mulher no centro, né, Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos, ela é a deusa do amor, da beleza e da fecundidade. Eis sua origem, né? Aí diz aí, ó, Urano, o céu, e Gaia, a terra, uniram-se para dar origem aos primeiros seres humanos, os titãs. Porém, a pedido de Gaia, um dos filhos do casal castra o pai. Então aí, só para que vocês entendam a questão aí do paganismo, né, da mitologia. Os principais autores e obras. A gente tem aí Luís Vaz de Camões, né, o Camões, um dos nomes, né, um dos maiores nomes da literatura universal e certamente o maior nome da literatura portuguesa. Ele escreveu poesias líricas e épicas e peças teatrais. Porém, sua obra mais conhecida e consagrada é a epopeia Os Lusíadas, considerada uma obra-prima. A obra está dividida em 10 partes. São cantos, com 8.816 versos, distribuídos em 1.120 estrofes, e narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, enfatizando alguns momentos importantes da história de Portugal. Aqui ele narra os feitos, né, dos navegadores, os medos que eles enfrentaram, né, nos mares.
né? E os Lusíadas é considerado uma epopeia, a obra mais conhecida do escritor, né? Que tem como assunto principal a viagem marítima de Vasco da Gama às Índias. E além de narrar, né, o caminho para a descoberta das Índias, o poema fala sobre as grandes e perigosas navegações, exaltando o heroísmo do homem ao se lançar em águas desconhecidas, a descoberta de novas terras, povos e culturas, o Império Português no Oriente, os reis e heróis de Portugal, sendo, portanto, considerado como literatura de informação. Eram as informações, né, que eles traziam das viagens que faziam em busca de novas terras. Em paralelo, desenvolve-se também uma história mitológica, envolvendo lutas entre os deuses do Olimpo. Olha aí. Outros escritores, né, existiram, porém não tiveram tanto destaque quanto Camões. A gente destaca algum deles. Né? Francisco de Sá Miranda, Bernardino Ribeiro, Antônio Ferreira. Sá de Miranda introduziu em Portugal novos conceitos da arte renascentista e uma nova forma poética, a medida nova, que são os versos decassílabos e o soneto. Os versos decassílabos são aqueles que contêm 10 sílabas poéticas. Bernardino Ribeiro, em 1554, 2 anos, Bernardino e suas obras, né, foi o que? O romance, ao longo Écogras e algumas outras. Né? Após o falecimento, né, ele publica também a novela Menina e Moça, de uma Ribeira, né? As 5 poesias. E o Antônio Ferreira, poeta discípulo de Sá de Miranda, grande parte da sua obra foi publicada póstumamente, ou seja, após morte. As comédias Bispo e Cioso e a tragédia, né, Cartas. Então, o classicismo ele terminou em 1580, quando houve a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A passagem de Portugal ao domínio espanhol e também a morte de Camões. Então, esse capítulo ele traz para a gente um pouco do entendimento da história renascentista, trazendo aí como seu principal nome Camões, né? Que contava nas suas epopeias as histórias dos navegantes em busca de novas terras. Eu espero que vocês acompanhem também, não só aqui na nossa videoaula, mas também no nosso material, porque na próxima aula a gente vai colocar a atividade para que vocês resolvam. Tá bom? Até o próximo encontro.